Lançamentos oblíquos. Você já viu um arremesso de peso nas Olimpíadas? E o arremesso sentado paralímpico? O atleta arremessa uma bola de metal que pode variar desde 2 até mais de 7 kg. A forma esférica, a grande massa e as baixas velocidades do projétil possibilitam um movimento que praticamente não é afetado pela presença de ar, desenhando uma trajetória parabólica. Levando em conta a altura da cadeira e do tronco do atleta combinadas, mais o alcance do seu braço, o peso acaba lançado de uma altura de cerca de 2 metros. Em uma das categorias do arremesso sentado, um lançamento típico ocorre com um ângulo de 30 graus, com a direção horizontal, e alcança distâncias de cerca de 10 metros. Para esses valores, qual é o módulo da velocidade do lançamento? Trata-se de um lançamento que não é nem vertical nem horizontal. Mas por que o chamamos de oblíquo? Segundo o Dício, oblíquo é aquilo que não se pode definir nem como perpendicular nem como paralelo. Inclinado. Está explicado. É oblíquo todo lançamento cuja velocidade inicial forma ângulo com a horizontal diferente de zero e diferente de múltiplos de 90 graus. Não importa se é uma pedra na vidraça, um tiro de canhão, papel amassado na lixeira, uma cortada no ping-pong ou uma cobrança de falta no futebol. Dependendo das condições, ainda pode ocorrer o tal efeito, no qual a bola faz uma curva adicional no ar, deixando o adversário louco. É chamado efeito Magnus, e acontece quando a bola é jogada girando sobre si mesma como um peão. Bem, não é o caso de nossa situação, escolhi o mais simples. Como no lançamento horizontal, aqui temos uma composição de um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical e um movimento retilíneo uniforme na horizontal, independentes. O que muda é que agora a velocidade inicial vertical v0y não é nula, e isso faz o vetor velocidade de lançamento ser oblíquo. Peraí, o que é um vetor? Vetor! Vou te apresentar o vetor. Ah não, melhor ainda, ele mesmo vai se apresentar. Eu sou conhecido como vetor! É um termo matemático, meu querido. Uma quantidade representada por uma seta com direção e magnitude. Vetor sou eu, porque eu cometo crimes com direção e magnitude. Ah, é? Fala sério, o cara tem mau charme, hein? As grandezas físicas são divididas em escalares e vetoriais. As escalares são representadas apenas por um valor, também chamado de magnitude, que inclui sua unidade de medida. Nada mais é necessário. É o caso da massa, da temperatura, energia e, principalmente para nós, do tempo, distância percorrida, deslocamento escalar, velocidade escalar e aceleração escalar. Nesses três últimos, ainda usamos o sinal positivo ou negativo como indicador de sentido, a favor ou contra o referencial. Essa velocidade escalar também pode ser chamada de rapidez. Outras grandezas precisam de informação adicional para serem completamente caracterizadas, ou seja, precisam de direção além da magnitude. Direção é a novidade e podemos traduzir como para onde aponta. Ou seja, se vai descrever um vetor, diga para onde aponta, além de quanto mede. Exemplos de grandezas vetoriais são forças, como a força-peso ou a força elástica, campos, como o campo magnético, o campo elétrico, deslocamento, velocidade e aceleração. Uai, peraí, prof. Velocidade, aceleração e deslocamento? Sim, todos esses têm uma direção, não é mesmo? Até agora temos usado as versões simplificadas deles. Velocidade escalar, aceleração escalar e deslocamento escalar. Mas na física raiz, são todas grandezas vetoriais. É comum separar o conceito de direção em dois. A direção mesmo, que corresponde à reta sobre a qual o vetor está, e o sentido, que indica para qual lado estamos apontando. Direção pode ser vertical, horizontal, oblíqua. Sentido? Há dois possíveis para cada direção. Para frente, para trás, para cima, para baixo, ascendente, descendente, ou até mesmo para a esquerda e para a direita. Um trem, por exemplo, se locomove ao longo de uma linha horizontal, com suaves variações.
Já um elevador comum se move apenas na direção vertical, enquanto rampas promovem deslocamentos de acordo com o ângulo de sua inclinação. Maravilha, perfeito. E como usamos isso no caso do lançamento oblíquo? O lance lá é conseguirmos separar ou decompor o movimento em dois já conhecidos, o vertical e o horizontal. Galileu disse que funciona, lembram? Que os movimentos são independentes. Soma e decomposição de vetores. Um vetor como esse da velocidade do lançamento do atleta representa uma velocidade ao mesmo tempo para frente e para cima. Vetores não se importam em ser mudados de lugar, desde que não se altere sua direção nem sua magnitude, pois nesse caso não seria mais o mesmo vetor. Decompor esse vetor velocidade aqui significa representá-lo como dois vetores independentes, um vetor para frente e outro para cima, que produzam os mesmos efeitos. Isso no plano, em 2 dimensões. Se fosse no espaço em 3 dimensões, seria decomposto em 3 vetores. Como faz isso? Uma decomposição em um vetor vertical e em outro horizontal resulta sempre num triângulo retângulo. Vamos trazer um deles para cá que fica mais claro. Tem que ficar igual, hein? Agora sim, um triângulo retângulo. Nesse triângulo, o vetor original, ou vetor soma, é a hipotenusa, enquanto seus componentes são os catetos, que formam o ângulo reto. Vamos considerar que eles estão sobre os eixos x e y e escrever v0x e v0y. Matematicamente, pode-se dizer que v0x é a projeção do vetor v0 sobre o eixo x, ou a projeção do vetor v0 na direção horizontal. Da mesma forma, v0y é a projeção do vetor v0 sobre o eixo y, ou sobre a direção vertical. Nosso ângulo de interesse no arremesso é esse aqui. Aí, com triângulos retângulos, tudo vira festa. Nossa soma e decomposição, na verdade, são operações geométricas. Vale tudo da trigonometria aqui. Teorema de Pitágoras, senos, cossenos, tangentes. Por enquanto, o mais importante é achar essas velocidades iniciais em cada eixo. Mole para nós. Dê um nome ao ângulo com horizontal. Nós é chique e finge que sabe grego. Vamos chamar esse ângulo de θ. Fazendo o seno e o cosseno de θ, e brincando um pouquinho com a álgebra, encontramos essas identidades. V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ, e V0y é igual a V0 vezes seno de θ. Eita nós! O que fazemos com isso? Um exemplo. Se quero pegar uma manga madura do pé e lanço nela uma outra verde, com velocidade de magnitude 5 metros por segundo para o alto segundo um ângulo de 60 graus com a horizontal, posso representar essa grandeza por esse vetor. Posso também decompô-lo e usar as identidades vindas do triângulo. Sussa, dá um pause aí e confere de novo se precisar. Não é tão complicado quanto parece. Falando em conferir, para confirmar que a decomposição está correta, você pode somar os componentes e verificar se dá o valor do vetor original, o vetor soma. Ué, não deu 5? Na verdade, nem pode dar 5 nesse caso. Veja só. Isso é uma soma algébrica e só funciona para grandezas escalares. Afinal, nela não levamos em conta a direção dos vetores, não é mesmo? Mas apenas suas magnitudes. Na soma de vetores, as direções precisam aparecer. Então, tem que desenhar, não tem jeito. A soma vetorial é uma operação geométrica e geometria estuda as formas. Para evitar confusão, colocamos essa setinha em cima das letras. Sem setinha, esses símbolos representam apenas a magnitude de cada vetor, que é o mesmo que o módulo de V0x e o módulo de V0y. Fazemos conta com eles normalmente. Com setinhas, lemos vetor V0x e vetor V0y, e não fazemos contas algébricas com esses caras, pois eles têm direção. A forma como eles se colocam na soma é fundamental. Então, eu repito, apenas podemos fazer contas geométricas com vetores, desenhando. É bem diferente, mas admite aí. É até bonito isso, não é? Vamos em frente. Tem 3 jeitos de somar vetores. O primeiro jeito é trazer os dois vetores e colocar as duas origens no mesmo ponto.
Lembra que ao transportar os vetores e redesenhá-los, você precisa manter as direções e as magnitudes, ou seja, manter o ângulo deles e manter o comprimento deles igual. Depois de juntar eles assim, você completa um polígono fazendo mais dois lados paralelos na ponta dos vetores. O vetor soma, também chamado vetor resultante, aparece quando traçamos a diagonal dessa figura. Essa é a chamada regra do paralelogramo. Uma outra forma de fazer é enfileirar os vetores, colocando a origem do vetor no fim do vetor anterior. Você pode fazer isso com quantos vetores for necessário. No final, apenas trace um vetor que vai do início do primeiro deles até o final do último deles. Se esses vetores forem perpendiculares, a soma será a hipotenusa de um triângulo retângulo, e o teorema de Pitágoras fornecerá a sua magnitude. Terceira forma de fazer uma soma de vetores é, de fato, desenhando e medindo. Um desenho com boa precisão, um desenho bem ninja, vai produzir um vetor soma cuja magnitude pode ser medida com uma régua e cuja direção pode ser medida com um transferidor. Confesso que não é trivial. Um papel quadriculado ou milimetrado pode ajudar bastante. Aqui, ó, repara que eu usei os centímetros para marcar a magnitude dos vetores. Então, os 4,35 metros por segundo na vertical, eu representei com um vetor de magnitude 4,35 centímetros. 2,5 metros por segundo da horizontal, eu representei com um vetor de medida 2,5 cm. O ângulo entre eles de 90 graus eu marquei com um esquadro. Veja, a soma dá exatos 5 centímetros. Viu só? Um desenho ninja bem feito resolve uma soma de vetores. Mas tem que treinar, hein? Bora fazer dois exemplos aqui. O exemplo R1 está lá na página 69 e ele te apresenta o seguinte enunciado. Observe os três vetores representados a seguir, A, B e C. Vetor A, vetor B e vetor C. Os vetores A e C têm direção horizontal e o vetor B tem direção vertical. Os módulos de A, B e C são iguais, respectivamente, a 2 unidades, 1 unidade e 3 unidades. Determinar o vetor resultante de A mais C e depois vai querer de B mais C. De A mais C, então como é que a gente soma A com C? A com C, se você puser um vetor A aqui, tem unidade 2. Vai andar 2 para lá. Zoei, né? Porque eu aumentei o tamanho de A. Não pode. Não pode. Mas é só ilustrativo. Somando com C, o vetor C eu posso colocar aqui na ponta. Sobreposto. Se ele realmente tem tamanho 3 e o vetor A tem tamanho 2, logo a gente, por lógica mesmo, aí, geometricamente, vai identificar aqui um vetor soma que vai da origem do primeiro vetor que eu pus até o final do último vetor que eu pus. Então vai aparecer um vetor aqui, ó, um vetor soma, que o livro chama de vetor resultante, R. E o valor de R vai ser uma unidade. Como o desenho sugere, é uma unidade para a esquerda. Ok? Está somado. Letra B, somar aí B com C. Mais divertido. B com C. B tem uma unidade para baixo, que não vai caber, foi mal. B tem uma unidade para baixo. Vou colocar o C, sei lá, vamos fazer a regra de enfileirar mesmo. Fazer igual o livro para a gente não ficar muito doido. A soma vai estar onde? A soma vai ser um vetor que começa aqui e termina aqui. Ou o vetor resultante, né, dessa soma. Beleza. Se eu já sei o valor desses dois, fica fácil achar o valor de R. Teorema de Pitágoras. Módulo de R ao quadrado é igual ao módulo de B ao quadrado mais o módulo de C ao quadrado. Raiz de 10. A gente pode aproximar aí, 3,2. E agora, a direção desse cara, como é que vai ficar? Direção do vetor soma. No caso aqui, eu desenhei diferente do livro. O livro usou esse ângulo aqui. A gente pode pegar por esse ângulo aqui também. Seria um ângulo com a vertical, enquanto o livro usou o ângulo com a horizontal. Tanto faz. Se eu pegar aqui a horizontal,
para descobrir esse ângulo aqui, eu vou ter um problema que eu não desenhei o meu triângulo aqui. Teria que redesenhar. Se eu usar esse aqui de baixo, vou chamar esse cara de θ, por exemplo, ou alfa, beta, costumo usar letra grega aí, né? Eu vou ter o quê? Que a tangente de θ é o cateto oposto a θ sobre o cateto adjacente, porque isso é um triângulo retângulo, né? Já que B e C são vertical e horizontal, cateto oposto 3 sobre o adjacente 1. Ué, a tangente vale 3, então. Beleza. E aí, que ângulo é esse? Se for na calculadora, você pode procurar a função tan elevado a menos 1. Algumas tem que apertar inv, que é de inversa, e tangente depois, que é a função inversa tangente. Tan menos 1 é 3. É também chamada de função arco-tangente. Você põe a tangente e ela te dá, a função te dá o valor do ângulo que você quer. Aí tem que conferir se vai sair em graus ou em radianos, para não se perder na vida. E dá 71,6 aproximadamente. Então vou aproximar mais, forçar a barra aqui. A gente não precisa de precisão nessa hora, nesse exercício. Aproximadamente 72 graus com a vertical, né? Isso é importante. Que ângulo, melhor, o ângulo que eu coloquei aqui tem que estar representado ali. Vou até escrever θ é igual ao arco tangente de 3, que é 72 graus. Que bate com o livro, que o livro calculou esse ângulo aqui, ele chamou de beta, e ele achou que esse ângulo vale 18. Como os dois juntos tem que dar 90, né? Porque aqui é horizontal, aqui é vertical, 18 com 72, 90, lindo, maravilhoso. Ok? Sugiro você dar uma investigada lá e como é que usa. Só tem como fazer assim, professor, com calculadora científica? Ah, inclusive no celular você tem que virar o celular de lado para aparecer as funções científicas. Não sei se você sabia disso. Mas beleza. Não, você pode consultar uma tabela de relações trigonométricas. Então o vetor resultante está definido. Porque a gente tem a magnitude e a direção. Quanto mede e para onde aponta. No caso, não tem unidade nenhuma aqui, porque o exercício não deu unidade. Isso é metro, quilômetro por hora, metro por segundo, ou o quê? Indo lá para a página 72, temos o exercício resolvido R2, que vai perguntar quais são as componentes retangulares do vetor velocidade de módulo 10 metros por segundo e direção que forma um ângulo de 45 graus com a vertical. Então agora, ele não quer somar vetor, ele quer decompor. Ok, como que ele quer decompor? Ele quer decompor em componentes retangulares. Então, o que é o componente retangular? A gente vai pegar aqui horizontal e vertical, forma um ângulo reto. Então, ele quer esse valor aqui. Então, vai ter um vetor aqui. E ele quer o outro também, que vai estar aqui. Quer saber quanto valem esses caras, né? Aqui sendo o eixo X e aqui sendo o eixo Y. Certo? E aí, ele nos disse, inclusive, que este ângulo aqui vale 45 graus. Já digo para você, se esse ângulo ele vale 45 graus, ou melhor, você diz para mim, quanto vale esse ângulo aqui de baixo? Ora, pelotas, vale outros 45 graus, né? O mesmíssimo. Tem que somar 90. Esse é um vetor velocidade, ele falou. Então aqui, ó, vetor velocidade. A gente pode chamar, fico batendo, né? A gente pode chamar esse vetor aqui de baixo de velocidade no eixo X. E esse aqui de velocidade no eixo Y. Justo? Repare que esse ângulo valendo 45 graus, está cortando exatamente ao meio o ângulo de 90 graus, faz com que essa componente aqui e aquela componente lá, Vx e Vy, tenham o mesmo módulo, né? Então, se eu achar uma, eu achei a outra. Se eu achar a outra, eu achei uma. Posso, inclusive, trazer esse vetor para cá, se quiser, que a gente vê que forma um triângulo isósceles, que, aliás, é esse camarada aqui, ó, o esquadro 90, 45, 45. O outro esquadro, inclusive, eu estou em falta. Você pode fazer o quê? Para achar o valor, o módulo, a magnitude desse vetor aqui. Você pode fazer o teorema de Pitágoras. V ao quadrado vai ser igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Como a gente já sabe, nesse caso, Vx é igual a Vy, né? Então, o que acontece? Eu fico com
v, por exemplo, x ao quadrado mais vx ao quadrado. Já que eles são iguais, posso juntar 2vx ao quadrado. Pelo enunciado, ele disse para a gente que v é 10 metros por segundo. O módulo do vetor v é 10 metros por segundo. Então, só jogar aqui. Vamos ficar com 10 ao quadrado é igual a 2 vezes vx ao quadrado. Que vai dar 100, né? E o 2 vem dividindo. Pô! Fatora esse cara. Vx será igual a 5 raiz de 2 metros por segundo. Desprezamos aqui a possibilidade negativa desse resultado, dessa raiz, porque esse é um módulo do vetor, né? E o módulo do vetor é positivo. Se fosse negativo, por outro lado, você poderia mudar o ângulo aqui, acrescentar 180 graus, né? E seria um ângulo para o outro lado, por exemplo. Então, tanto Vx e Vy têm módulo 5 raiz de 2 metros por segundo, que era a pergunta. Voltando aos lançamentos oblíquos, agora que decompomos a velocidade inicial v0 em vertical v0y e horizontal v0x, podemos finalmente analisar cada componente do movimento em separado. A análise da porção vertical pode fornecer, com equações do movimento retilíneo uniformemente variado, o tempo de voo do projétil, o tempo até a altura máxima do movimento e a medida da altura máxima. Enquanto a porção horizontal nos dá o alcance horizontal, com a função do movimento retilíneo uniforme, desde que já saibamos o tempo de voo. Dessa forma, o dilema do arremessador fica sendo: se lanço com um ângulo grande, próximo de 90 graus, a componente vertical da velocidade é grande e garanto um longo tempo de voo, mas a componente horizontal é muito pequena e a bola não avança para frente, tendo um alcance muito curto. Agora, se lanço com um ângulo rasante próximo de zero, a componente horizontal é grande e cada segundo de voo faz o projétil avançar bastante. Porém, a componente vertical fica pequena e fornece pouco tempo de voo, ou seja, o projétil vai muito baixo, ele não sobe muito. Assim, o alcance fica igualmente curto. Em lançamentos a partir do chão e sem resistência do ar, e para uma mesma magnitude de velocidade de lançamento, de fato ângulos complementares fornecem o mesmíssimo alcance, apesar de terem tempos de voo e alturas máximas bem diferentes. Nessas condições ideais, o maior alcance obtido é com um ângulo de 45 graus. A realidade acaba sendo um pouco diferente. Um tiro de meta é um lançamento a partir do chão, mas a resistência do ar exerce grande influência na trajetória da bola, encurtando a curva que seria uma parábola. Um arremesso de peso já não sofre muita influência da resistência do ar, mas, por outro lado, ele não é feito a partir do chão, mas da mão do lançador, e essa altura inicial aumenta o tempo de voo, que acaba sendo melhor aproveitado com uma maior componente horizontal da velocidade, v0x, ou seja, com ângulos menores do que 45 graus. Soma-se a isso ainda a anatomia do lançamento. Na verdade, não conseguimos lançar objetos com a mesma rapidez em qualquer direção, com a mesma magnitude de velocidade em qualquer direção, por conta da forma dos membros e da posição dos músculos, por exemplo, além da influência da gravidade, sempre na vertical e para baixo. Agora a gente já pode retomar o nosso problema. Lembrando aí, temos um lançamento feito à altura de 2 metros do chão, com velocidade inicial, formando 30 graus com a horizontal. Podemos chamar isso de velocidade inicial. Sabendo que temos um alcance de 10 metros e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? A gente está aproximando aqui, é claro. Qual é o valor dessa velocidade inicial? Como vimos, a gente tem que separar esse movimento em dois, né? Então temos lá, recapitulando, um V0, que é desconhecido, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Isso ocorre a uma altura de 2 metros do chão e vai ter um alcance de 10 metros. Vimos que o movimento vertical fornece para a gente o tempo de voo, o tempo do movimento, do início do lançamento até o objeto chegar no chão. E o tempo de voo é um movimento retilíneo uniformemente variado. Está aí a sua equação. Quanto à horizontal, nos permite descobrir o alcance,
num movimento uniforme. O movimento uniforme não tem velocidade inicial, ou melhor, a velocidade inicial é a mesma o tempo todo, então não tem que botar zero ali. Mas perceba que a gente pode confundir S0 e V0 dos dois lados. Então a gente tem que botar aí um Y e um X. Queremos descobrir a velocidade inicial. Geralmente já temos essa informação nos problemas. Esse problema aqui em especial ele é um dos mais complicadinhos. Vamos lá. Vamos pegar os valores que a gente já sabe e colocar aí nas equações para ver qual é o nosso material de trabalho. Na vertical, sabemos que esse objeto vai parar no chão. Colocando o referencial no chão e no local do lançamento, seria na verdade aqui, né? Teremos aqui então, posição final é 0, posição inicial 2 metros, a velocidade inicial V0y. Nós sabemos que ela é V0 vezes o seno do ângulo, 30 graus, não é isso? V0 não sabemos, mas o seno de 30 graus a gente pode ver uma tabela. E a aceleração, como referencial colocou aqui o 2 positivo, a aceleração da gravidade vai ser negativa, que vai estar para baixo. Quem eu esqueci? Esqueci o tempo aqui, ó, V0t. Todo mundo aí. E na horizontal, que nós sabemos? Na horizontal, sabemos que o alcance é, a partir daqui, um alcance de 10 metros. Na horizontal, a gente parte da origem do referencial. Vx não sabemos, mas sabemos que é V inicial vezes o cosseno de 30 graus, vezes o tempo. A gente pode mastigar isso mais um pouco. 0 igual a 2 mais... Bom, seno de 30 graus, olhando uma tabelinha, vale meio, né? Então vou colocar 1 sobre 2 aqui e fazer V0 vezes t sobre 2. Menos 5t ao quadrado. Já na horizontal, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Colocando aqui, temos raiz de 3 vezes V0 vezes t sobre 2. E agora veja que temos duas equações e temos algumas incógnitas. Temos V0 e temos t. Na verdade, reduziu-se apenas duas incógnitas, né? V0, velocidade inicial, que é o que a gente quer descobrir, e o tempo t, que é o tempo total de voo. Bom, a boa notícia é que duas equações e duas incógnitas formam um sistema de equações que dá para resolver. A má, entre aspas, é porque a gente tem um quadrado aqui. Isso pode complicar a nossa vida. Então veja, o que seria mais simples é isolar aqui ou o V0 ou o t e substituir nessa equação aqui. Se eu isolar o V0 e colocar aqui, substituir aqui, eu vou ficar com t, vou encontrar o tempo. E daí a gente consegue com o tempo voltar na equação do movimento horizontal e encontrar a velocidade. Posso também isolar o tempo, substituir aqui e aqui. Mas aí eu vou ter uma substituição aqui de uma expressão que vai ficar ao quadrado e isso aqui vai crescer e vai ficar mais trabalhoso. Então eu sugiro isolar esse V0 aqui, V inicial. Como vai ficar? Isolado o V0, vamos substituir na equação do movimento vertical. Repare que eu já tinha aqui t sobre 2. Então vou colocar aqui, ó, t sobre 2. O que entrou de novo aqui foi essa fração, né? Multiplicar por 2, dividir por 2. Olha só, o t também some. T dividido por t. O que sobra? Ok, não se desespere. A gente quer achar o t aqui, né? Vamos isolar esse t, então. Joga ele para lá. Para resolver raiz assim, você pode mandar na calculadora direto. Ou você pode fazer aquela coisa bonita que é racionalizar essa fração. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Embaixo some a raiz, porque fica ao quadrado. Temos isso. Daí, sem medo de ser feliz, você pode ir lá na calculadora, fazer a raiz de 3, multiplicar por 10, dividir por 3. Isso vai te dar aproximadamente 5,77. Somado com 2, 7,77. Já aproximado, né? Porque a raiz de 3 não é exata. Eu já passo 5 dividindo. Fazendo essa divisão, a gente obtém... aproximado, né, gente? 1,555. Por fim, t vai ser igual a raiz quadrada disso. Ainda aproximado.
que vai dar para a gente cerca de 1,25 segundos. Seria mais ou menos aqui, né? Porém, o valor negativo não vai ter significado físico nesse momento para nós. Como a gente tinha combinado, substitui lá de volta agora. Já que temos o tempo, podemos encontrar a velocidade inicial finalmente. Fazendo isso na calculadora, a gente vai encontrar... Tudo está aproximado já a essa altura, né? Desde a raiz de 3 lá atrás. 9,24 metros por segundo. Então essa bola aqui foi lançada 9,24 metros por segundo de velocidade. Para fechar, vamos lá na página 80, no exemplo R5. O jogador chuta uma bola imprimindo-lhe velocidade inicial de módulo 30 metros por segundo, desprezando os efeitos do ar sobre o movimento da bola e sabendo que ela deixou o solo sob um ângulo de inclinação que tem seno igual a 0,6 e cosseno igual a 0,8, e que o valor da aceleração da gravidade terrestre é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule, letra A, o tempo para a bola retornar ao solo. Ok, o tempo para essa bola retornar ao solo depende de quê? Pelo princípio da independência dos movimentos simultâneos, depende apenas do movimento no eixo vertical, certo? Então, antes de mais nada, vamos precisar aqui da velocidade vertical. Vimos que o módulo da velocidade vertical vai ser obtido a partir do seno do ângulo, não é? Se der dúvida, você faz seno e cosseno e encontra novamente esses valores. Então, aqui vai ser 30 vezes 0,6. 18 metros por segundo. Agora temos duas opções. Opção 1, usar a equação da velocidade. Porque a gente pode escolher um momento desse movimento. Por exemplo, desenhar aqui a parábola. A gente sabe a velocidade inicial aqui, V0. Usando da simetria dessa parábola, porque foi dito que não tem ar, então forma parábola mesmo, nós sabemos, por exemplo, a velocidade nesse ponto mais alto, que é 0, e sabemos a velocidade também no ponto final, que vai ser a mesma velocidade do início. Estou me referindo ao módulo, né? Claro que vai estar apontando uma diagonal para baixo aí. Mas essa velocidade tem valor igual a essa, e essa aqui é 0. Então a gente pode usar isso, porque V0 e A nós já sabemos. Queremos encontrar T, né? Sabemos o V daqui e o V daqui. Você pode, por exemplo, colocar o V daqui. Vai dar uma equação mais simples. Eu pego aqui 0, nesse instante, né? A velocidade inicial a gente tem 18. A aceleração fica menos 10, atenção, né? E aqui, se a velocidade inicial é 18 positivo, a aceleração da gravidade tem que ser 10 negativo. Já indica para nós aí um referencial adotado, né? Positivo para cima. Como é que fica isso aqui? Passo o menos 10 para lá, fica 10, t igual a 18. Passo dividindo, vou ter 1,8 segundo. Daqui até aqui eu tenho 1,8 segundo. Então o movimento completo vai ser 1,8 mais 1,8, né? Então o tempo total vai ser 3,6 segundos, na verdade. A outra forma de resolver isso, segunda maneira, é você usar a equação da posição. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas também funciona. Aqui no início a posição vertical é 0 e no final também. Então a gente pode usar isso aqui. Posição final, posição inicial 0 e 0. Velocidade 18 vezes t. Aqui fica novamente metade de menos 10. Então fica menos 5t ao quadrado. Passando para o outro lado, podemos colocar aí um dos t's em evidência. E na matemática a gente sabe que para isso aqui dar 0, ou esse t vale 0, porque ele multiplica todo mundo e tudo dá 0, que é um instante inicial. A bola estava no chão no início, no tempo igual a 0. Ou 5t menos 18, que é o que está no parênteses, tem que dar 0. Opa, 2 pontos aqui, isso aqui não é igual não. 5t menos 18 igual a 0, 5t igual a 18, t igual a 18 sobre 5, que adivinha, dá 3,6 segundos também. Beleza? Duas formas de resolver, deu para ver que essa aqui é mais simples, se você lembrar disso. Se não lembrar, você pode partir para outra. A letra B te pede
a altura máxima. A altura máxima vai ser, então, a posição nesse instante aqui. Posição S. Né? Então, novamente, você tem duas opções. Você pode usar a equação da posição, colocando lá o tempo da metade do movimento, ou você pode usar a equação de Torricelli, que não precisa do tempo. Vou fazer as duas de novo. Qual é a equação da posição para esse movimento? Posição vertical é dada pela posição inicial, que era 0, mais 18t, menos 5t ao quadrado. Do ponto mais alto, o tempo vale 1,8 segundo. Fazendo essa brincadeira, você vai obter 16,2 metros de altura. Uma bela altura para um chute. A outra possibilidade é a equação de Torricelli, onde a altura máxima está aqui, ó. Mas como é que a gente tem que usar essa equação? Novamente, essa ideia. A gente sabe que a altura máxima é atingida quando a velocidade zera na vertical. Passando esse cara para o outro lado, a gente vai ter menos 20 ΔS. Para lá vai ficar mais 20 ΔS. No caso, esse 18 ao quadrado, 324. 16,2 metros. A letra C vai querer o alcance horizontal. Para achar o alcance horizontal, temos que analisar o movimento na horizontal, naturalmente, que é um movimento uniforme. Precisaremos também da velocidade horizontal. Inclusive, a velocidade horizontal é sempre a mesma, não precisa nem dizer que ela é a inicial. 30 metros por segundo, que era a velocidade, e o cosseno foi dito que é 0,8. Multiplicando aí, temos 24 metros por segundo de velocidade horizontal. Como é que a gente acha o alcance agora? Bom, nós já tínhamos o tempo, né? O tempo total de movimento era 3,6 segundos. Então, essa bola andou para frente durante 3,6 segundos. Usamos, então, a equação aqui da posição. A posição na horizontal, no eixo X, seria 0, que é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Qual velocidade? Essa velocidade. O tempo é 3,6 segundos. Multiplicando aí 24 por 3,6, nós temos 86,4 metros. Esse é o alcance horizontal do chute. A letra D é bem interessante. Ele quer a velocidade no instante 3. O valor da velocidade, o módulo da velocidade, em t igual a 3 segundos. O movimento é parabólico e nós vimos que ele dura 3,6 segundos. Aqui, então, o tempo é 3,6 segundos. No início, o tempo é 0. No meio do movimento, o tempo, um instante marcado, é 1,8 segundo. Então, no instante 3 segundos, a bola já está em alguma etapa da descida, né? A velocidade é para baixo. Essa é a velocidade que a gente está querendo achar. Repare que isso vai ser uma composição da velocidade horizontal com a velocidade vertical, mesmo durante a queda. Então, o que nós temos aqui? Temos um certo Vx e um Vy, que não é o inicial. O Vx é o mesmo tempo todo. Então, a gente vai ter essa mesma velocidade aqui para Vx. Já vou colocar aqui. O Vy varia, porque é um movimento variado, né? A soma desses dois caras, a soma vetorial, vai dar a nossa resposta. Então, precisamos encontrar esse Vy primeiro. O Vy, no instante y, no instante 3 segundos, vai depender da equação da velocidade. V0 mais AT, onde V0 era 18, mais AT vai ficar menos 10 vezes o tempo. Que tempo que eu vou colocar? 3 segundos, que é onde eu quero saber a velocidade. Aqui. Então, teremos 18 menos 30, velocidade y, vai ficar então menos 12 metros por segundo. Finalmente, você pode verificar aqui que isso é um triângulo retângulo, transportando o vetor Vy para o lado de cá. E aí a gente usa o quê? Teorema de Pitágoras. Note que no quadrado o sinal negativo se perde, porque menos 12 vezes menos 12 vai dar um valor positivo. Fatorando essa brincadeira, não caiu na minha folha mais, me safei aqui. Você pode verificar lá no livro que a gente vai ter 12 raiz de 5 metros por segundo. Se quiser aproximar, você pode aproximar isso aí, esse valor, para aproximadamente 26,8 metros por segundo. Doideira, hein? Então o que a gente fez aqui? Aqui foi uma soma de vetores, percebe? Somamos vetor Vx com vetor Vy, os componentes, né?
Tivemos que encontrar eles um por um. Vx veio aqui, que é a velocidade constante do movimento uniforme. O Vy, nesse momento, a gente obteve da equação da velocidade na vertical. Compondo os dois vetores, obtivemos o vetor soma desse momento, que é o que ele queria, a velocidade nesse instante. O módulo da velocidade nesse instante. Então aqui foi uma soma de vetores. Ser igual ao V0 vezes o seno do ângulo θ. Não era isso, galera? Era isso, galera. Sempre rola de fazer uma besteira. Tchararararara. Ah, chutei. Regra número 1. Não chutei o tripé.